Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tô aqui na parte de fora do shopping Pátio São Paulo. E hoje não rolou parque, gente. Hoje tá daquele jeito, o tempo aqui em São Paulo. Chuvisca, não chuvisca, chove, não chove, molha, não molha. E nessa, até os bairros centrais entraram nessa de enchente. Teve lugar onde as pessoas ficaram ilhadas. Tá insuportável. A situação de chuva aqui em São Paulo foi, de domingo para segunda, foi a maior chuva nos últimos 37 anos. Você imagina isso, gente? Enfim, eu não era nem nascida ainda quando houve uma chuva da proporção dessa última. Nós vamos então aqui gravar o nosso vídeo, vamos aqui honrar o compromisso então de gravar um vídeo e uma live por semana. Daqui a pouquinho eu vou tentar gravar uma live lá dentro do shopping, que o shopping é mais confortável, né? E vai mais longo, né? Dura mais de uma hora. E já tá aqui, já ameaçou chover de novo. Então hoje não rolou nem parque. Gente, hoje não rolou parque, hoje não rolou foi nada. Eu tive que vir aqui pro shopping porque tá perigando chover a qualquer instante. Mas vamos então, a gente fala hoje de um tema que eu não vejo ser muito discutido em canais, em lugares. É sobre o fio dourado. Todo mundo tem raiva do filho dourado porque o filho dourado, não raro, ele ou ela se torna muito semelhante à mãe ou pai narcísico. Ultimamente eu não tenho falado de relacionamento. Já reparou que quando eu falo de relacionamento o vídeo bomba? Enche de view, enche de like. Nossa, que legal. Todo mundo quer falar de ex, todo mundo quer saber o que aconteceu com o ex. Agora, pai e mãe, principalmente mãe, ainda é um tabu tão grande que eu reparo que quando eu falo desses assuntos, muitas vezes o vídeo não bomba. Mas eu não tô aqui pra bombar. Se eu tivesse aqui pra bombar, eu ia falar de outra coisa. Eu ia puxar o saco dos dependentes emocionais, vai dizer que eles são empatas, como tem gente que fala aí nos determinados canais, né? Eu não puxo o saco, não. Tem codependente que é tão ruim quanto a pessoa abusiva porque ele é cúmplice. Mas vamos falar aqui então do filho dourado, que é algo que não se fala muito, né, gente? Talvez não vá bombar porque muita gente não gosta de falar do filho dourado, porque acha que o filho dourado é tão ruim também quanto o pai ou a mãe abusivos, porque acha que o filho dourado, enfim, ele também se torna psicopata, também se torna narcisista. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. O filho dourado, eu vou dar uma pequena amostra do que acontece com ele ou com ela, porque eu fui criada para ser filha dourada, de certa forma. Filho dourado, lembrando, não precisa ser filho, pode ser sobrinho, pode ser neto, pode ser cuidado, enfim, pode ser ter sido cuidado, não precisa ser de sangue. Aqui a gente está falando de comportamentos e não de linhagem sanguínea. Eu não acredito, por exemplo, que o narcisismo se herda. O narcisismo, ele é mais por comportamentos do que por sangue, enfim, né? Então o que acontece? Pode ser de criação. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser um, sei lá, pode ser um irmão mais novo que foi criado por alguém com fortes traços narcísicos. Gente, olha só o que acontece. O filho dourado, assim como a gente já conversou aqui, né, que o narcisista ele tem um problema muito sério na sua infância de abuso e ele passa para os outros a responsabilidade do que acontece no seu ego. O seu ego ele é perfeito. Então, quando as pessoas fazem coisas erradas, a culpa é sempre dos outros. A culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é da namorada, a culpa é do gato, do cachorro, do periquito. A culpa nunca é dele. Então, a gente chama essas pessoas que levam a culpa no lugar do narcisista de bode expiatório. O filho dourado, ele é a pessoa que parece que é bem tratada, que ganha privilégios e ganha elogios do narcisista, mas muita gente fica com raiva do dourado. O dourado, gente, ele não está numa posição privilegiada, ele só parece estar, mas ninguém está em posição privilegiada perto do narcisista. O filho dourado, sim, ele ganha privilégios, ele é elogiado, mas em troca desses elogios,
ele é muito exigido. Já vi muito relato de pessoas que chegavam e falavam que a mãe, o pai, o cuidador exigia que o filho dourado, por exemplo, se formasse na melhor universidade, em primeiro lugar, não aceita menos que nota 10, não aceita, sabe aqueles cursos? Ah não, tinha gente com quem eu estudava que falava assim, não, você não vai fazer licenciatura, porque licenciatura é coisa de pessoa inferior. Olha só como que o professor tá visto nesta porcaria desse país, sendo que isso não aconteceu agora, não. Isso aconteceu, isso foi lá para 2003, que foi quando eu estava me formando no ensino médio. 2003 para cá dá o quê? 17 anos quase. Por que quase? Porque foi no fim do ano, quando o pessoal já estava se formando e querendo prestar vestibular. Não porque tinha uma lá que ela queria fazer letras. Não, eu não quero porque a gente não vai pagar para você. Era família rica, né? Como eu estudei em escola particular, tinha gente que era rica. Eu estudei escola particular só no ensino médio. Falava assim, você não vai estudar letras porque isso daí não dá futuro. Licenciatura a gente não quer que você faça. Aí lá fui eu fazer licenciatura, né? Eu fiz licenciatura. Mas, gente, enfim, eles exigem que a pessoa faça faculdades que são consideradas de elite. Em instituições de elite, eu também conheci uma determinada pessoa que lá em Santos, essa pessoa não queria fazer a faculdade lá e queria fazer uma particular caríssima aqui em São Paulo. Isso é coisa pra gente rica, meu. E a pessoa queria fazer sem condição de fazer. Na época ainda não tinha FIES, ProUni, não tinha nada disso. E a pessoa quer fazer na faculdade, na universidade pública, não, privada, mais cara de São Paulo. Aí eu, vai tomar banho. Vai tomar banho, ainda quer que os outros paguem. Aí tudo bem, deixa pra lá. Mas o pai narcisista, a mãe narcisista exige as melhores faculdades, os melhores cursos, as melhores notas. E em troca ele até dá certos privilégios. Por exemplo, eu já vi narcisista supostamente provedor, dá imóvel para a pessoa morar, dá casa para a pessoa morar, dá carro, dá isso, dá aquilo. Mas como eles são muito controladores, dificilmente eles passam pro nome da pessoa. E mas assim, eles fazem tudo isso não porque eles são bonzinhos ou porque eles amam o Dourado. O Dourado, ele não é amado. O Dourado definitivamente não é amado. O Dourado, ele é uma pessoa que, enfim, ele, assim como o bode expiatório é o culpado por todas os erros do narcisista, o Dourado, ele tem que ser o receptáculo, por assim dizer, de todas as realizações do narcisista. É como se fosse um adorno, é como se fosse uma joia. Como se fosse uma joia que tá ali adornando o pescoço ou enfim, um bracelete, um colar de diamantes que ele quer exibir. É mais ou menos isso, filho. Um carro caro, uma casa cara. É isso. Então ele tem que ser perfeito. Perfeito dentro dos moldes do narcisista. Não é perfeito diante dos moldes de, sei lá, da sociedade de outro lugar. É dentro dos moldes do narcisista. Aí vai ter gente que vai falar, mas pelo menos o Dourado tem privilégio, mas gente, a questão do Dourado é que assim, ele tem privilégios, mas eles custam muito caro. Não em dinheiro, mas em dignidade. Ele não pode viver a própria vida. De todos os tipos de filhos de pessoas narcísicas, o que menos tem chance de se emancipar é o Dourado, porque o Dourado, primeiro que ele foi acostumado desde novinho com toda aquela atenção, que aí fora ele não recebe, né? Porque aqui fora é normal, não é nem muito para cima nem muito para baixo, é no meio. A pessoa, quando ela é criada por narcisista, ela é acostumada a ser tratada muito mal ou muito bem. O narcisista, quando ele faz coisa boa, ele é excepcional. Muita gente fala que no período de love bombing, o narcisista era a melhor namorada que já teve, a melhor namorada que já teve. E o filho Dourado, ele também tem essa impressão que o pai e a mãe é maravilhoso, é muito melhor que os outros pais, porque ele recebe dinheiro, muitas vezes ele recebe bens materiais, muitas vezes ele recebe viagem para o exterior, recebe faculdade, tudo na mãozinha. Mas em troca ele tem
tem que dar sua dignidade, tem que ser exatamente o que a outra pessoa quer. Quer fazer faculdade diferente? Não, não vai fazer. Quer namorar alguém que o narcisista desaprova? Não, não vai namorar, porque se namorar vai perder os privilégios. Quando o dourado começa a meio que demonstrar sua personalidade, e essa personalidade é diferente, não é uma extensão da pessoa narcísica, a pessoa narcísica começa a ameaçar até de expulsar, começa a ameaçar de cortar todos esses privilégios. Então, o dourado muitas vezes é aquele que é totalmente dirigido pela vontade do narcisista. Porque ele recebe privilégios, ele foi acostumado a receber tudo sem fazer um grande esforço. Tanto que quando o filho dourado ele vai tentar tomar outros caminhos, o pai e a mãe narcísico falam assim, mas você vai ter que aceitar regras, você vai ter que aqui você não tem. Aqui é molezinha, mas é molezinha para ser uma extensão do narcisista, para ser esvaziado da sua própria vontade. Entendeu? Enfim, já o bode expiatório não. O bode expiatório, como ele é culpado por tudo, ele pode ter uma questão muito séria com culpa, com vergonha tóxica na idade adulta. Porém, ele é o que mais tem chance de se libertar, porque ele pensa, ué, eu só tô sendo esculhambado, eu só tô sendo criticado, eu só tô sendo escorraçado, eu sou culpado de tudo. Tá, então eu vou ser culpado de tudo em outro lugar. Eu vou sair fora em outro lugar, não vou ficar aqui. Entendeu? Ele não fica tão escravizado e não fica tão dependente emocional do narcisista, porque é mais o lado ruim do narcisista que ele conhece, e não o lado bom entre aspas, porque não é amor, é dominação e manipulação. Mas aí, gente, o que acontece muitas vezes com o dourado? Ele segue uma carreira que ele não quer, ele leva uma vida que ele não quer, ele se sente exigido ao extremo, tem pai, tem mãe narcísico ou cuidador narcísico que não aceita que o filho dourado ganhe menos de 10, 15, 20 mil por mês. Você tem que ser o top da tua cidade, você tem que ser o top da tua região, tipo, não, isso daqui você não pode, é tudo grandioso, tudo tem que ser muito grandioso, então o filho dourado tem que ser muito grandioso também. Né? Você não pode ganhar menos de 10 mil, 15 mil reais. Muitas vezes é o filho dourado que sustenta o narcisista ou a narcisista na velhice. Em algumas vezes o filho dourado ele vai seguir a cartilha tão exata do narcisista que ele também se torna um narcisista quando ele fica adulto. Porém, apesar de ele se tornar um narcisista quando ele fica adulto, ele continua totalmente dependente emocional do pai ou da mãe narcísica, tanto que toda hora no telefone. Oi, mãe, até pra comprar uma blusa. Oi, mãe. Oi, mãe, vou na esquina. Oi, mãe, vou tomar um sorvete. Oi, mãe, vou peidar, posso? Desculpa o termo aqui, mas é a real. Ele não consegue cortar o cordão umbilical com o pai e a mãe narcísico, justamente porque ele não foi criado para cortar cordão coisa nenhuma. Uma educação de fato para a sociedade, ela mescla, minha opinião, né? Enquanto educadora, ela mescla carinho e disciplina. Você não pode simplesmente só sentar o cacete também, mas você também não pode criar o filho numa redoma. Você tem que criar o filho para o mundo e você tem que criar o filho para a vida. Nunca que um pai narcísico vai falar, olha, um dia eu vou te faltar e por isso você tem que se acostumar a viver no mundo sem mim. Não. O pai narcísico ele age como se ele fosse ser jovem para sempre e o filho fosse ser criança para sempre. E é por isso que muito filho dourado chega aos 30, aos 40, aos 50 anos, não casou. Por quê? Porque todo mundo não presta. Todo mundo não presta, o pai narcísico vai desaprovar todo mundo, ou casou com alguém que é muito, enfim, codependente também, e aí o filho dourado vai fazer o papel do narcisista, por isso que tem muita gente que tem a raiva do filho dourado, porque quando adulto ele imita os comportamentos do narcisista, ou ele vai, muitas vezes não tem emprego, ou tem um emprego, às vezes, né, que a gente falou, acima de 10 mil, 15 mil reais, emprego super top, ou ganho super top, virou empresário de sucesso, mas tudo dinheiro vai para a mãe narcísica ou para o pai narcísico e emocionalmente ele não é independente.
Emocionalmente ele não é independente, tudo tem que perguntar pra mãe, tudo tem que perguntar pro pai, tudo... É assim, eles são as extensões narcísicas por excelência. E quando o filho dourado, então, é uma vida infeliz, né? Porque a pessoa, que nem eu falei, às vezes chega aos 30, aos 40, aos 50, sendo extensão dos pais. Os pais um dia vão vir a falecer, e aí como é que a pessoa vive no mundo? Ou ela arruma também alguém para ela transformar a extensão de si, ou se ele não se tornar uma pessoa com forte traço narcísico, vai ser muito difícil, porque ele vai ser completamente escorraçado e vai perder todo aquele love bombing com o qual ele está acostumado desde a infância. E vai ter que se acostumar com o mundão, que não é tão ruim, mas também não é tão magnífico quanto o love bombing. Tem muita gente que pergunta, e quando o filho dourado não corresponde às expectativas dos pais, ou dos cuidadores, ou dos etc., que foi o meu caso, você simplesmente não serve mais. Ou você vira bode expiatório, porque eles mudam também, né, as dinâmicas. De bode expiatório vira, de dourado vira bode expiatório. Dificilmente o bode expiatório vira dourado, mas o dourado às vezes é colocado de bode expiatório. Ou é ignorado, ou ameaça expulsar de casa, muitas vezes expulsa. Se você não atingir aquele patamar muito alto, e aí você vê os outros filhos, que são aceitos como eles são, que são amados como eles são, e você pensa assim, por que que eu não sou? É porque seu pai e sua mãe têm questões, entendeu? Não consegue amar incondicionalmente, pelo contrário, é muita condição para fingir que ama. E então o filho dourado, ele fica se sentindo sempre que tudo que ele faz não é suficiente, tudo para onde ele direciona seu esforço nunca é suficiente, porque o pai, a mãe narcísico exige muito. Se o filho dourado, por exemplo, for colocado na posição de bode expiatório e conseguir direcionar essa, entre aspas, exigência, ele vai conseguir bastante coisa. Porque ele foi muito exigido, então ele está num alto nível. Mas ele tem que estar num alto nível para si, não para agradar a narcisista. Entendeu? Mas livrar-se da dependência emocional sendo um dourado é muito difícil. Tornar-se de dourado para bode expiatório, que é quando sai da idealização e vai para a desvalorização, e às vezes vai para o descarte, que é quando o pai e a mãe narcisista expulsa de casa, vira a cara, não fala mais, é muito difícil. Por quê? Porque você ainda guarda aquela figura do pai e da mãe narcísico super bonzinho, que te exibia para a sociedade. Eles exibem mesmo, gente. Eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler com 4, 5 anos. E certas pessoas, que eu não vou falar quem são, gostavam de filmar eu lendo, eu escrevendo, com 5, 6 anos de idade. E quando eu tinha 5, 6 anos de idade, era início dos anos 90, você imagina, era aquelas Betamax. Não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha internet. E mesmo assim filmava para quê? Para mostrar para os outros. Primeiro que filmagem naquela época era caro e difícil, eles já querem se mostrar os top. Eu consigo filmar. Consigo ter uma filmadora Betamax, que na época era top. E segundo, olha aqui meu filho e minha filha que sabe ler com 5 anos de idade. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Mas aí o filho fica maior, fica adolescente, começa a ter opiniões próprias, começa a seguir religião diferente, começa a querer viver a sua vida. Não precisa fazer nada de muito grave, não. Basta querer ter gostos diferentes. Pronto, aí você virou problemático, aí você vira o bode expiatório. O que foi que aconteceu comigo? E mesmo assim foi muito difícil me livrar da dependência emocional, porque a vida inteira você escuta que você não consegue fazer nada fora daquele círculo. E geralmente quando tem uma pessoa com fortes traços narcísicos na família, geralmente não é só uma, às vezes são 2 ou 3, em volta deles, para essa dinâmica macabra funcionar, tem vários dependentes emocionais, tem vários bodes expiatórios e tem vários flying monkeys, tem vários ali que eles vão manipulando e fazendo ali o seu joguinho. E para quebrar é difícil, por quê? Porque ninguém quer quebrar, já tá nesse jogo às vezes há décadas, há séculos, porque já vem da egrégora familiar da pessoa. E aí o que você faz? Quando você é bode expiatório e foi criado para ser dourado como eu, você tem que cortar a relação total com todo mundo. A única pessoa com quem eu não cortei foi com a minha irmã. E a minha irmã meio que tomou o lugar da dourada, mas como ela também não serve para ser dourada, também está sendo esculhambada, entendeu? De certa forma, por certas pessoas que não vou falar quem são aqui. Aí
eu tive que cortar total. Família mesmo é minha irmã, o resto, meus tios aqui, como eu já falei, é inexistente. A relação com meus tios é inexistente. Eles não sabem nem se eu tô viva, se eu tô morta. Eu também não sei se eles estão vivos, se eles estão mortos. Minha mãe, não falo com ela desde 2017. Ela não é narcisista. Ela é outra questão, mas ela não é narcisista. É outra pessoa que é narcisista. Não, eu não vou dizer quem é. E meus avós já faleceram quando eram vivos também. Cruzavam os braços. Era avó assim, legal, receber em casa, tomar um lanche, mas pra te ajudar na vida mesmo, pra te ajudar a ter independência financeira, nunca foram. Até falecer não foram assim. Então tem que cortar com todo mundo. Você vai despreparado pro mundo. Eu falo de mim, eu fui despreparada pro mundo. Não consigo me imaginar me encaixando no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exige uma série de competências que eu, enquanto pessoa para ser criada, para ser filha adorada, não tive. Acho que de propósito eles deseducam a pessoa toda na infância, que é para ela crescer bugada, para ela não conseguir se inserir no mundo quando crescer e ficar sendo extensão deles até morrer, ou até eles morrerem. Aí quando eles morrerem, a pessoa tiver 40, 50 anos e não tiver feito nada de importante na vida, dane-se, eles já morreram. Você dane-se, entendeu? Eles já conseguiram te fazer de extensão pela vida inteira. Se com 40, 50, 60 anos você não conseguir fazer nada da tua vida, dane-se você. Inclusive, tem que cortar e tem que tentar fazer alguma coisa para tentar sobreviver de maneira digna, como eu tô fazendo aqui. Por isso que eu me orgulho muito de estar quase chegando a 1 ano de contato zero. Gente, sabe o suposto sociopata? Que foi um homem com quem eu tive um pseudo relacionamento. Eu tenho quase que certeza que ele foi criado para ser filho dourado. Chegou quase aos 60 anos. Não vou dizer quando, né? Para não identificar. Quase 60 anos. Tá, formado numa ótima universidade. Que eu falei, eles exigem que você se forme numa ótima universidade. Não tinha emprego, não tinha força moral para empreender. Explorava as namoradas e acho que desviava esse ódio da mãe para cima das namoradas. Explorava todas financeiramente. Muitas vezes ele se torna isso aí também. Se ele não se torna bode expiatório, ele se torna isso aí. Uma pessoa totalmente inutilizada e incapaz aos 60 anos de idade. Também não conseguiu aposentar, explorando mulher, sendo gigolô de mulher. Ou se a pessoa foi pro posto de bode expiatório, ela ainda tem alguma salvação, pode ir pro mundo e tentar ganhar vida, como eu tô tentando fazer. É muito difícil. É só uma pincelada aqui, gente, não foi nem meia hora de vídeo. É só uma pincelada. Mas infelizmente é a real e é muito difícil. Se fosse só, vai trabalhar, tava ótimo. É só trabalhar. Não, gente, não é só trabalhar. Não é só trabalhar, porque o mercado também não compreende a gente. A gente foi totalmente deseducado, despreparado, programado para ser extensão dos outros, para desprogramar isso, pelo amor de Deus. Parece que é um trabalho para a vida inteira. Gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a surtar, porque dá muito gatilho esse tipo de assunto. Tudo de bom para vocês e ótima noite.